Em determinado momento da história católica, a Igreja conseguiu, de fato, criar uma cultura consciente dos princípios teológicos, filosóficos, estéticos e morais da sua identidade. Quando uma pessoa amadurece, passa por uma crise de adolescência e de repente diz, como disse o Quixote em determinado momento, eu já sei quem eu sou. O período histórico que se costuma chamar de cristandade, a partir do século XI, a Baixa Idade Média, o período das catedrais, o período das universidades, foi o período de Dante Alighieri, o maior poeta de todos os tempos, não só da literatura católica, o poeta mais perfeito do ponto de vista formal, o poeta que concebeu, essa é a melhor forma da gente começar a pensar, uma catedral poética, uma suma poética. Para a gente começar a se aproximar desta obra-prima absolutamente monumental da literatura católica, que é a Divina Comédia, eu lhes proponho duas analogias. Primeiro, a analogia da Catedral Gótica, que, conforme Erwin Panofsky, reproduz materialmente uma estética escolástica, sendo a escolástica uma reflexão para tentar alcançar a Deus, que é a totalidade unificada e orgânica do mundo a partir das suas partes constitutivas. Então, da parte eu chego ao todo, da relação das partes do todo entre si, eu consigo conjugar dialeticamente uma síntese unitária que as transcende e as reúne. Então, o princípio estético que motiva a arquitetura escolástica, a arquitetura gótica, é exatamente a teologia escolástica. A teologia escolástica, então, sendo a dimensão intelectual, cuja expressão estética é a Catedral Gótica e cuja expressão poética é a Divina Comédia de Dante. Então, aqui a gente tem uma civilização católica completa. Uma civilização católica que sabe quem é, do ponto de vista arquitetônico, pautado no mistério da encarnação, franqueado pela Virgem Maria, e por isso as catedrais góticas são todas Notre-Dame, principalmente as francesas, porque sem a Virgem Maria não haveria encarnação do Verbo, e o Verbo encarnado significa a materialidade da pedra, e nada mais bruto do que uma pedra, mas que pode nos elevar e nos espiritualizar, pelo mistério da Eucaristia e da encarnação. E por isso a catedral, como, obviamente, o local do culto eucarístico, lugar da missa. E a Catedral Gótica é um conjunto interdependente de partes que nos levam exatamente à Virgem com o menino Jesus no colo, na rosácea, cuja luz, a interação da natureza com a cultura e a técnica humana, resplandece no altar. Então toda a simbologia da Catedral Gótica, inesgotável, que exigiria um curso e uma explicação, inclusive na chave simbólica da arte arquitetônica, encontra correspondência na arte poética.
Do ponto de vista intelectual, na segunda analogia, depois da Catedral Gótica, e quando a gente entra numa Catedral Gótica, a gente se sente pequeno. E a Catedral Gótica tem um detalhe, não dá para vê-la toda. A Catedral Gótica não foi feita para as pessoas, foi feita para Deus. Ela é inesgotável, ela é inexaurível, não tem muitos ângulos, você pode vê-la por fora, de cima, por dentro, do lado, ela tem milhares de detalhes. Mas Deus está nos detalhes. Principalmente quando os detalhes forem partes de conjuntos menores que se articulam com conjuntos maiores em círculos concêntricos que encontram a unidade no arquiteto, no motor imóvel, na causa não causada. E aqui eu passo da analogia das catedrais góticas para a analogia da escolástica enquanto pensamento filosófico e teológico, na figura do grande Santo Tomás de Aquino, que é o teólogo por trás da Divina Comédia. É a base da Divina Comédia. Assim como muito provavelmente São Francisco é a contraparte moral que inspirava Dante, que estudou num convento franciscano, convento de Santa Cruz, e que morreu com um hábito franciscano. Foi enterrado com um hábito franciscano. Santo Tomás de Aquino, então, tenta partir do mais simples, do mais essencial, do próprio ser, cuja essência é existir, que é Deus, e desse núcleo simples, uno, bom, belo, verdadeiro, perfeito, espraiar por toda a criação, intelectualmente e ontologicamente articulada, com argumentos lógicos, com proposições, com silogismos que têm as suas causas, as suas conclusões, e que vai da natureza una de Deus, da natureza trinitária de Deus, da criação de Deus, do mundo, da providência de Deus sobre o mundo, da parcela da criação que é o homem, da antropologia humana composta substancialmente por corpo e alma, da moralidade humana, dos vícios, das virtudes, da lei natural, eterna, divina, positiva. E de repente a Suma Teológica é uma obra para a qual você se rende. A experiência da catedral, a experiência da Suma Teológica e a experiência da Divina Comédia é uma experiência de rendição. É uma experiência de, olha, eu entrego os pontos, isso é maior do que eu. Não adianta se você estudou 20 minutos ou se você estudou 20 anos a Divina Comédia. Ela é maior do que você. Não adianta se você... eu já li a Suma Teológica. Bem, a Suma Teológica é maior do que você. Você não coloca a Suma Teológica na sua cabeça. Sabe por quê? Não é que você pode ter uma cabeça genial, você pode ser um grande teólogo, você pode até ter capacidade intelectual de acompanhar Santo Tomás. O que já lhe coloca num patamar de inteligência superior. Porque a gente está falando, a meu ver, do homem mais inteligente de todos os tempos, São Tomás de Aquino. Que não formula nada que não seja silogístico, que não seja consciente do seu pressuposto e da sua conclusão, da clareza do termo, da veracidade da proposição e da articulação lógica do silogismo. Então ele tem um pensamento lógico perfeito. Ou tanto mais perfeito quanto possível seja a um homem. E Dante fez isso com a poesia. Dante escreveu uma poesia cósmica, de tudo. Uma poesia que... A comédia, vou explicar o que significa comédia, não é nada engraçado, obviamente, mas que é divina. Então, embora os arquitetos, nós não sabamos quem são os arquitetos, porque o princípio da autoria na arte é renascentista. Os artistas não assinavam, né? Giotto, que era contemporâneo de Dante, sim, e começou a haver as comissões individuais. Mas na Idade Média, ninguém sabia quem eram os autores das obras de arte. Primeiro que elas eram coletivas e porque senão isso também tem a ver com a vaidade das pessoas. De todo modo, Dante é um arquiteto escolástico do cosmos e escreveu uma poesia épica de tudo.
a partir de uma forma trinitária específica. Eu pretendo introduzir a vocês, então, nesta palestra, uma obra com a qual eu tenho uma relação profundamente visceral e pessoal, da forma mais clara possível para que vocês possam ter essa mesma experiência. Porque, mais uma vez, eu repito o que eu disse na obra de Santo Agostinho, e já começo dizendo que Santo Agostinho e as Confissões são a principal fonte de Dante para a Divina Comédia. Porque a Divina Comédia é uma autobiografia também do processo de conversão de Dante, numa linguagem simbólica, uma linguagem alegórica, obviamente.